Saudações, chamo-me Bacelar Bacela e nesta videoaula iremos resolver o 38º exercício, opções B e C, do exame de Matemática, 12ª classe, ano 2019. Dadas as funções, vamos listar aqui os dados. f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a logaritmo na base 2 de x. Então, o GOF de menos 1, isto é, a função g após f é igual a, então nós pretendemos calcular o GOF ou a função g após a função f de menos 1 é igual a. Então, aqui nós iremos resolver exercício relacionado com a composição de funções. Assim sendo, vamos rever alguns aspectos. Bem, nós temos a função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 1. Por exemplo, se for para calcular o f de 7, por exemplo, iremos substituir o x por 7. Então, teremos aqui 7 ao quadrado mais 3 vezes 7 mais 1. Se for para calcular, por exemplo, o f de a, o que é que teremos? No lugar de x, iremos substituir por a. Teremos a ao quadrado mais 3 vezes a mais 1. Se, por exemplo, for para calcular o f de a mais b, no lugar de x, iremos substituir por a mais b. Então, no lugar de x, teremos a mais b ao quadrado mais 3 vezes a mais b mais 1. Agora, vamos analisar o seguinte aspecto. Nós temos composição de funções. Por exemplo, vamos supor que nós pretendêssemos encontrar o f de g, o f após o g de x. Isto é o mesmo que f após g de x. Isto é, primeiro vamos calcular o g de x. Segundo, iremos calcular o f do resultado do g de x. Esta é uma composição de funções. Podíamos ter um outro caso, por exemplo, ter esta situação f de g h de x. O que é que significa isto? Primeiro calculamos o h de x, depois o resultado do h de x, vamos calcular o g do resultado da h de x, depois o f com o resultado do g. Então, isto é o mesmo que, em termos de composição de funções, é f de x após g de x após h de x. Então, isto aqui é composição de funções. Neste caso, iremos calcular primeiro o h de x, depois o g e, por fim, o f. Então, assim sendo, nós vamos aplicar estes conceitos na resolução do nosso exercício. Nós pretendemos calcular o GOF de menos 1, isto é, o g após o f de menos 1. Ter isto é o mesmo que podemos escrever desta forma. G, f de menos 1. Isto é, primeiro vamos achar o f de menos 1 e depois, com o resultado, vamos achar o g. É o segundo. Então, assim sendo, vou ganhar um pouco de espaço. Vamos primeiro achar o f de menos 1. Então, nós temos que f de x é igual a x ao quadrado, o que foi dado. Com base no que nós tivemos a ver aqui, não é? Com o que nós tivemos a ver anteriormente aqui, nós podemos e devemos substituir o x pelo valor dado. Aqui tínhamos f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 1, como exemplo. Substituímos o x por 7. Ficamos com 7 ao quadrado mais 3 vezes 7 mais 1. Aqui substituímos o x por a. Ficamos com a ao quadrado mais 3 vezes a mais 1. Agora, o nosso exercício
no nosso exercício, nós temos o f de x é igual a x ao quadrado. E devemos calcular, neste caso, o f de menos 1. Então, o x vai ser substituído por menos 1. De onde é que teremos aqui, assim sendo, teremos, deixa eu apagar aqui, teremos f de menos 1 igual a menos 1, vamos colocar dentro de parênteses, ao quadrado. Aqui, menos 1 ao quadrado, isto é o mesmo que menos 1 vezes menos 1. E menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Então, assim sendo, nós temos que o f de menos 1 é igual a 1. Então, aqui já temos o resultado. Deu 1. Segundo passo, vamos achar o g do resultado, não é? Do f de menos 1. f de menos 1, aqui no lugar do f de menos 1, vamos substituir por 1. Então, vamos achar o g de 1. E a função g de x é logaritmo na base 2 de x. Então, iremos calcular o g. No lugar de x, iremos substituir por 1, onde teremos logaritmo na base 2 de 1. Então, aqui, como cálculo auxiliar, dica Bacela, vamos fazer o cálculo auxiliar, vamos rever algumas propriedades dos logaritmos. Se nós tivermos logaritmo na base a de x igual a b, isto é o mesmo que a elevado a b igual a x. Então, a elevado a b igual a x. Então, nós transformamos o logaritmo em exponencial. Então, daqui também podemos fazer o seguinte. Se tivermos logaritmo na base 2 de 1 é igual a um valor desconhecido, x. Nós pretendemos encontrar o valor desconhecido de x. Neste caso, iremos fazer 2 elevado a x, 2 elevado a x igual a 1, com base nesta propriedade. Assim sendo, nós temos, para resolver uma equação exponencial, conforme sabem, temos que ter a mesma base. Aqui nós temos 1, devíamos ter base 2, mas nós sabemos que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. Porque colocamos 2 para ter a mesma base, 2. Uma vez que temos a mesma base, 2, 2, então x é igual a 0. X é igual a 0. Isto é, o que se pretende dizer é o seguinte, que logaritmo na base 2 de 1, isto é igual a 0. Isto porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui teremos o g de 1 é igual a 0, conforme nós calculamos aqui. Logaritmo na base 2 de 1 é igual a 0. O que podemos concluir que a composição de g, ou o cálculo de g após f de menos 1, isto é igual a 0. Isto vai corresponder a que opção? Vai corresponder à opção correta B. Então, a opção correta é a opção B. A opção B. Para finalizar, deixo a dica Bacela. Matemática, quanto mais praticas, melhor ficas. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima.